Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. DXD Crossover, Minhas Waifus Demônios. Capítulo 181. Noite, a família Suou. Depois que Suou Yuki terminou de explicar a queda da família Shinomiya e as estranhas mudanças em Shinomiya Kaguya, o chefe da família Suou mergulhou em pensamentos profundos, seus olhos cheios de emoções inconstantes. Após um longo silêncio, ele finalmente suspirou. Quem diria que a família Shinomiya transformaria um desastre em uma bênção? A família Suou sempre buscou o sobrenatural, mas agora eles estavam um passo atrás. Os olhos de Yuki dispararam ao redor quando ela de repente se lembrou de algo que Fujiwara Shika havia dito mais cedo. Algo surpreendentemente político. Avô, e se eu me casasse com Arata? O patriarca de Suou lançou-lhe um olhar confuso. De onde surgiu essa ideia? Yuki rapidamente relembrou o comentário casual de Shika. O velho estalou os lábios impressionado. Ela realmente é uma filha do clã Fujiwara, hein? Tão jovem, mas já pensando como um estrategista. O rosto de Yuki se contraiu um pouco. Quando ela ouviu Shika dizer isso pela primeira vez, ela não conseguia acreditar que aquilo realmente vinha daquela garota desmiolada. Mas, fatos eram fatos. Nem ela havia considerado a ideia de formar uma aliança através do casamento. E ela teve que admitir, essa pode realmente ser a melhor decisão para a família Suou. Afinal, se você quer algo, você tem que estar preparado para abrir mão de algo. A família Suou perseguiu o sobrenatural por gerações. Agora que estava tão perto, não havia como desistir. E não havia a mínima possibilidade de Yuki fazer algo como se tornar uma empregada doméstica como Kaguya. Honestamente, Kaguya só estava nesse papel porque ela havia ofendido Arata no passado. Suou Yuki e a família Suou não tinham essa história. Ela não deveria ser confundida com Kaguya. Agora, me tornando a dona da casa, isso pode ser aceitável. A família Fujiwara. Shika, você é realmente especial. Fujiwara Toyomi, agarrando a bochecha de Shika com uma expressão sombria, rosnou. Tudo que é preciso é um poder sobrenatural e você está pronta para vender sua irmã mais velha? Uau! Shika choramingou, se afastando enquanto esfregava a bochecha dolorida. Ela murmurou baixinho. Mana, é que, você já está meio velha e ainda não é casada. Eu pensei. Shika. Shika estremeceu e imediatamente se escondeu atrás de sua irmã mais nova, Fujiwara Moelia, para se proteger. Toyomi revirou os olhos ao ver aquilo. Shika espiou por trás de Moelia com seu sorriso de sempre. Mas mana, eu dei uma olhada no Arata. Ele é super bonito. Toyomi ergueu uma sobrancelha com um sorriso sarcástico. Ah? Então por que você não vai atrás dele? Shika estufou o peito, parecendo orgulhosa demais. Uma oportunidade tão boa. É claro que eu a ofereceria a você primeiro, querida irmã mais velha. Então, abaixando a voz e parecendo sem graça, ela acrescentou. Além disso, não tem um ditado que diz que a cunhada mais nova é tipo, metade propriedade do cunhado? Se você realmente o pegasse, eu só precisaria fazer uma contribuição meia boca também. Os olhos de Toyomi se contraíram. Ela gemeu e colocou a mão no rosto. Shika, você é mesmo uma completa idiota. Então eu quero contribuir com tudo. Moelia interrompeu, levantando a mão como se fosse a chamada. Toyomi, esta família está condenada. Esta é realmente a geração em que o nome Fujiwara se baseia? Na organização Rei Leão, STB. Temos certeza de que o grupo Arata está por trás disso? Uma voz fria ecoou por trás da tela. Um gato preto jazia preguiçosamente no chão, lambendo a pata. Você já me perguntou isso 3 vezes? Seguiu-se silêncio. Indo Yukari abaixou a cabeça levemente imersa em pensamentos. O grupo Arata, uma nova organização que havia aparecido recentemente no radar deles. O motivo? Um tipo de minério que eles começaram a vender, minério carmesim escarlate. E descobriu-se que esse minério era altamente eficaz contra vampiros. Claro, não fez muito pelos vampiros de nível mais alto e com linhagens fortes. Mas quem garante que a próxima versão da arma não seria aprimorada com aditivos? Ou refinada e purificada em algo ainda mais forte? Resumindo, a organização Rei Leão viu um enorme potencial neste minério. E naturalmente o fato de o grupo Arata ter controle exclusivo sobre isso, significava que eles também poderiam ter acesso a outros recursos sobrenaturais. Por isso, a organização os estava observando de perto. Eles já tinham um dossiê completo sobre o aparente líder do grupo, Yukinoshi Taruno. Eles planejaram continuar observando por um tempo antes de agir. Mas então o grupo Arata fez essa grande façanha com o colapso do Shinomiya. Claro que da perspectiva da organização, a desintegração da família Shinomiya não foi grande coisa. Mas as intenções por trás das ações do grupo Arata? Isso exigiu muito mais cautela. Depois de pensar cuidadosamente, Indo Yukari tomou uma decisão. Chega de esperar. Ligue para Sayaka. Um pouco mais tarde, Kirizaka Sayaka entrou confusa e saiu ainda confusa. Olhando para o arquivo da missão, ela murmurou. Grupo Arata. Infiltração secreta. Enquanto isso, a base da família. Yotsuya Miko estava na enorme cama de Arata. Ela enterrou o rosto nos lençóis e, imediatamente, o cheiro misturado de Arata e de várias outras mulheres a atingiu como uma onda. A mistura de cheiros continha algo mais do que apenas fragrância. Era como se uma informação fluísse direto para seu cérebro. Imagens passaram pela sua mente uma após a outra. Ela soltou um gemido involuntário, suas coxas se pressionando enquanto sua pele pálida ficava levemente rosada. Num instante, as informações atualizadas sobre as bênçãos que fluíam para ela ficaram completamente cor-de-rosa. Arata não reagiu às mudanças. Ele olhou para as estatísticas dela, agora no máximo, deu-lhe um tapinha na bunda e disse, Miko, está na hora de subir de nível. Miko se contraiu como se tivesse sido eletrocutada. Seus dedos apertaram os lençóis brancos como um gatinho cavando. Ela choramingou, as coxas se esfregando, o corpo tremendo enquanto ela perdia o controle. Alguns segundos depois, um gemido profundo e contido escapou, e seu corpo finalmente relaxou. Mas a mente dela?
completamente em branco. Arata? Ele cheirou. Um doce aroma feminino invadiu seu nariz. A pálpebra de Arata se contraiu levemente enquanto ele olhava para Miko com uma expressão estranha. Sentindo seu olhar, Miko enterrou o rosto ainda mais fundo na cama, como um avestruz tentando se esconder. Mas do ângulo de Arata, a visão de suas orelhas vermelhas brilhantes a entregou completamente. Baque, baque. Ela podia ouvir claramente as batidas do seu próprio coração. Miko mordeu o lábio com os olhos marejados. Ela estava completamente mortificada. Claro, ela estava viva, mas ela não se sentia mais viva. Apenas com um toque de Arata, Arg, que vergonha. A culpa era toda dela por sonhar acordada em fazer coisas com o Sr. Arata, coisas que ela realmente não deveria ter feito. E agora que isso realmente aconteceu, ela perdeu totalmente o controle. O que eu faço? Arata pensaria que ela é algum tipo de vagabunda? Esse pensamento deixou Miko ansiosa. Sem perceber a tempestade que se formava em sua cabeça, Arata simplesmente colocou a mão em suas costas lisas. Subir de nível? Voam. Uma luz brilhante brilhou. As informações sobre a bênção de Miko são atualizadas instantaneamente. Ayotsuya Miko. Classificação: demônio de classe alta. Raça: demônio. Mestre: Arata Valifer. Estatísticas: força, e 0 agilidade, e 0 resistência, e 0 magia, e 0. Habilidades únicas: visão espiritual e espírito diabólico. Visão espiritual, visão espiritual. Aumento da taxa de crescimento mágico. Espírito diabólico, dano bônus contra entidades espirituais. Controle forçado sobre espíritos. Devoração espiritual. Mimetismo, imitar temporariamente as formas dos espíritos devorados. Espíritos humanoides, ganham suas habilidades de combate. Espíritos de monstros, o corpo se demoniza parcialmente aumentando o ataque e a defesa. Espíritos divinos, liberam um traço de poder divino. Demonização, ligada à devoração de espíritos. Libera todo o poder dos espíritos devorados. Habilidade de desenvolvimento, calma da alma, rank. Ela conseguiu subir de nível e se tornar uma demonia de classe alta. E sua habilidade é espírito diabólico, evoluiu. Mimetismo em copiar temporariamente habilidades espirituais através da devoração. Nada mal. Arata coçou o queixo. Não era uma habilidade ruim, de jeito nenhum. Se ao menos essa parte temporária pudesse ser removida. Ainda assim, o limite de tempo provavelmente dependia de quanta magia ela tinha. Se sua reserva mágica fosse grande o suficiente, sustentar o mimetismo não seria um problema. Depois de duplicar as informações de bênção de Miko, Arata percebeu que ela ainda estava fazendo sua melhor imitação de avestruz, incapaz de resistir. Deu um tapa em sua bunda macia e rechonchuda. Bate. O som agudo ecoou pelo quarto. Miko agarrou os lençóis com força, soltando um pequeno gemido. Felizmente, ela não se envergonhou novamente como antes. Atualização concluída, disse Arata, observando-a ainda grudada na cama. Mas alguns momentos estranhos se passaram antes que Miko finalmente se levantasse, com o rosto vermelho como uma beterraba. Pegasse suas informações de bênção e fugisse da sala como se sua vida dependesse disso. Não levou suas roupas. Ela congelou no meio da corrida, rapidamente voltou para dentro, pegou suas roupas e saiu correndo enquanto as vestia. Clique. A porta do quarto se abriu. Lá fora, Ayazaka Ai e Shinomiya Kaguya olhavam para Miko desgrenhada e nervosa. Assim que Miko se foi, Ayazaka se virou para Kaguya, extremamente sério. Kaguya, nunca seja como ela. Yotsuya Miko realmente não tinha força. Kaguya piscou um pouco confusa. Em outro lugar, quando Miko chegou em casa, sua mãe, Yotsuya Touko, ficou em silêncio. Você teve esse tipo de oportunidade e não aproveitou? O rosto de Miko ficou vermelho e ela gaguejou algo incoerente antes de desaparecer no banheiro. Seu corpo ainda parecia pegajoso. Touko suspirou profundamente. Essa filha dela, sempre a deixando preocupada. Parece que chegou a hora de uma conversa de mãe e filha, de verdade. Uma que ela claramente precisava. De volta ao quarto de Arata. Depois que Miko saiu, Arata se encostou na cama, com os olhos fixos no painel do sistema. O mundo Bleach brilhou com um novo prompt, e sua expressão ficou pensativa. Miko finalmente era um demônio de classe alta. Era hora de prosseguir com a invasão do mundo de Bleach. Mas, assim como no mundo de Date Alive, ninguém respondeu ao contrato demoníaco que ele havia enviado. Nem uma única alma. Parecia que ninguém queria participar. Acho que ele teria que forçar a entrada, como fez no mundo do Demon Slayer. Ainda, antes disso, ele tinha mais um problema para resolver no mundo principal. A facção do velho Rei Demônio. Nossa, eu espalhei essa isca há muito tempo. Por que ninguém mordeu ainda? Capítulo 182. Arata estava olhando para seu contrato demoníaco, planejando verificar quem detinha o contrato no mundo de Bleach. Com um único pensamento, a conexão entre os dois mundos foi aberta instantaneamente através do contrato demoníaco. Bleach World. Um contrato totalmente escuro se iluminou com um brilho fraco. A figura sombria de Arata apareceu acima, seus olhos se estreitando enquanto ele examinava os arredores. A névoa pairava no ar, nublando sua visão. Em algum lugar próximo, o som de água corrente podia ser ouvido. Seguindo o som, o olhar de Arata pousou em uma bela mulher de pele escura e curvas. Ele levantou uma sobrancelha. Yoruichi. O corpo de Shien Yoruichi congelou por um momento, seus olhos dourados se voltaram bruscamente em sua direção. Ao ver a projeção de Arata no contrato escuro, ela ficou visivelmente atordoada, mas não perdeu tempo. Num piscar de olhos, ela deu um passo rápido bem na frente dele, ainda completamente nua. Sua mão disparou para frente, rápida como um raio, alcançando Arata. Mas
A mão dela passou direto pela imagem dele. Estreitando os olhos, ela mudou de alvo e agarrou o próprio contrato demoníaco. Arata apenas coçou o queixo, assistindo ao pequeno show sem dizer uma palavra. Agora que ela estava mais perto e não mais escondida pelo vapor, Arata podia ver claramente cada detalhe. Yoruichi franziu a testa levemente enquanto continuava puxando e pressionando o contrato, mas não importava o que ela fizesse, nada acontecia. Mas a julgar pela expressão dela, ela não estava realmente surpresa. Afinal, quando essa coisa irritante grudou nela pela primeira vez como um pedaço de chiclete amaldiçoado, ela e Urahara tentaram todos os métodos possíveis para destruí-la. E ainda assim, eles ainda não haviam descoberto seus limites. É exatamente por isso que ela e Urahara foram tão cautelosos com isso. Mas verdade seja dita, nada de estranho aconteceu desde que ela o recebeu. Então, com o tempo, sua guarda naturalmente baixou. Mas agora, tic, Yoruichi olhou feio para Arata. Então você é quem está por trás dessa coisa assustadora? Os lábios de Arata se curvaram em um leve sorriso. Agradeço a hospitalidade. Tic. Yoruichi cerrou os punhos, realmente tentada a socar aquela cara presunçosa dele. Mas depois do que aconteceu, ela já sabia, não podia tocá-lo. Irritada, ela jogou o contrato no chão e levantou o pé, pronta para pisá-lo. Deste ângulo, Arata olhou para cima, o olhar pousando diretamente na parte proibida de qualquer mulher. O corpo de Yoruichi congelou no meio do passo. No segundo seguinte, ela desapareceu e reapareceu perto de suas roupas, vestindo-as rapidamente. Arata distraidamente lançou o contrato demoníaco de volta ao ar. No momento em que viu Yoruichi, ele entendeu por que o contrato não havia sido ativado até agora. Fazia sentido ser cauteloso em relação a algo desconhecido. Se tivesse caído nas mãos de Aizen, esse cara provavelmente o teria invocado no mesmo dia em que o recebeu. Agora vestida, Yoruichi parou na frente de Arata novamente, seus olhos dourados claramente hostis. Então, você enviou esse contrato assustador só para me espionar? Com os braços cruzados e os olhos semicerrados, Yoruichi rosnou. Se esse era seu objetivo, parabéns. Admito que você conseguiu. Caramba, ele me viu tomar um banho. Tão frustrante. E ela nem conseguiu bater nele. Ela tinha que encontrar uma maneira de vencer esse cara. Estreitando ainda mais os olhos, Yoruichi provocou. Só tem coragem de espiar das sombras? Se você é mesmo alguém, vem aqui e lute comigo cara a cara. Arata ergueu uma sobrancelha, um sorriso irônico repuxando os lábios. Você disse não eu. Assim que ele terminou de falar, o contrato demoníaco brilhou com uma luz negra como breu. Um círculo mágico complexo e ameaçador surgiu de repente. Os instintos de Yoruichi entraram em ação. Ela deu um passo para trás instantaneamente. No momento seguinte, Arata apareceu dentro do círculo mágico. Os olhos de Yoruichi se estreitaram bruscamente. Ele realmente apareceu? Esse cara ao menos sabe com quem está lidando. Assim que ele apareceu, Yoruichi desapareceu. Então, de repente, ela reapareceu bem na frente de Arata. Uma rajada forte rasgou o ar enquanto sua perna girava com uma força incrível. É isso que você ganha por espiar. Vou chutar sua bunda. Bam! Um baque pesado e poderoso ecoou. As pupilas de Yoruichi diminuíram. Seu olhar se voltou para o braço que Arata havia levantado para bloquear o chute. Droga, isso é difícil. Parecia que eu estava chutando uma montanha. Num piscar de olhos, antes que ela pudesse reagir, a mão de Arata agarrou sua perna. O coração de Yoruichi deu um pulo. Ela instintivamente tentou se afastar. Após cair, ela torceu o corpo e deu um segundo chute com a outra perna. Bang! Mesmo resultado. Arata também pegou essa sem esforço. O coração de Yoruichi batia forte no peito. Quem diabos é esse cara? Não é um Shinigami, Soul Reaper, nem um Hollow. Um Quincy? Talvez um Fullbringer? Sua mente estava cheia de palpites. Mas ela não teve tempo para pensar. Estrondo. A próxima coisa que ela percebeu foi que estava no ar, e então estrondo. Sua cabeça bateu no chão. Arata ainda segurava as duas pernas. Diante de um nível de poder completamente desconhecido, Yoruichi não hesitou. Shunko. Bum. Uma pressão espiritual aterrorizante explodiu para fora. Então, com a mesma rapidez, ele se comprimiu ao redor do corpo dela. Estalar. Raios dourados a envolviam como cobras elétricas, dançando sobre sua figura. BZZZT. Ela bateu as duas mãos no chão. Todo aquele poder explosivo estava concentrado nas pernas que Arata segurava. Yoruichi sorriu. Ei, é melhor tomar cuidado com as mãos. Arata olhou para ela, a expressão completamente calma. 1 segundo. 2 segundos. O sorriso de Yoruichi começou a congelar em seu rosto. Oh, que? Não aconteceu nada? Arata baixou as pálpebras, a voz calma e sinistra. Ok, o aquecimento acabou. Enquanto ele falava, correntes douradas irromperam do ar ao redor deles. Clim, clim, clim. O som agudo atingiu os nervos de Yoruichi como um sinal de alerta. Ainda no modo Shunko, ela imediatamente tentou se libertar e aumentar a distância. Mas sob o controle de Arata, era como se seu estado aprimorado não significasse nada. Ela não conseguia se mover. Foi aí que ela percebeu que tinha mexido com alguém que era muito além do seu alcance. Nem mesmo Aizen conseguiria calá-la completamente, certo? Enquanto ela ainda se recuperava do poder avassalador de Arata, as correntes douradas já a envolviam firmemente, prendendo-a com precisão especializada. Arata finalmente soltou as pernas. Baque. Yoruichi caiu de cabeça. Kug. Ela mal percebeu a dor na testa. Seu foco estava em torcer o corpo para escapar. Mas aquelas correntes de ouro, elas não eram normais. Quanto mais ela lutava, mais apertados eles ficavam. E em pouco tempo,
Suas curvas estavam sendo muito claramente delineadas. Up. Yoruichi soltou um grunhido suave. Sua pele escura não mostrava sinais de rubor, mas suas coxas instintivamente se pressionaram. Ela cerrou os dentes e xingou. Pervertido. O cara era um pervertido, e até as malditas correntes eram pervertidas. Ainda calmo como sempre, Arata sentou-se de costas e passou um dedo pelo seu corpo. Quando a mão dele deslizou sobre ela, um suave som de rasgo começou a ecoar no quarto. Sentindo uma brisa fresca contra sua pele, Yoruichi congelou. Com um sorriso irônico, Arata disse, me encarar de frente? Desculpe. Eu estava muito convencido. Yoruichi cedeu imediatamente sem hesitação. Mas em sua cabeça, ela estava em pânico. Caramba! Até a transformação dela em gato foi selada. Urahara. Kizuki Urahara. Onde diabos você está? Você não consegue ouvir o que está acontecendo? Você é surdo? Se você não aparecer logo, esse cara vai mesmo levar meu. Droga! Yoruichi estava gritando mentalmente com o sempre pouco confiável Urahara. Fora das fontes termais. Urahara Kizuki olhou silenciosamente para a barreira à sua frente. Desde quando? Havia algo neste mundo que ele não pudesse atravessar? De volta para dentro? Yoruichi forçou um sorriso lisonjeiro para Arata. Não tinha escolha. Ele estava em vantagem. É melhor jogar limpo por enquanto. Arata permaneceu inexpressiva. Eu pergunto. Você responde. Yoruichi assentiu rapidamente. Internamente, ela suspirou de alívio. Ótimo. Ele quer alguma coisa. Isso significa que ela pode ter uma saída. Ela estava prestes a chorar pensando nisso. Yoruichi, reduzida a isso? Quando Kushiki Rukia foi para o mundo humano? Yoruichi. Bastou um olhar para o rosto dela e Arata obteve a resposta. Parece que a história ainda não começou. Mas, de qualquer forma, Arata não estava realmente preocupado com enredos. Ele estava ali para coisas mais importantes. Recrutar membros, capturar monstros e coletar coisas raras como Zanpakutos ou Ojioku. Colapso da trama? Não é problema dele. Além disso, desde que ele entrou neste mundo, ele sentiu um chamado estranho. Mas, sem pressa, ele eliminaria a facção do velho rei demônio antes de mergulhar de cabeça nos mistérios deste mundo. Ainda, garantir uma base de operações com antecedência era definitivamente necessário. Arata olhou para Yoruichi e levantou uma sobrancelha. Sim, este lugar serve por enquanto. Com esse pensamento, ele agarrou o queixo dela num tom baixo e provocador. Você realmente não quer que eu faça algo ruim ou obsceno com você, certo? Yoruichi. Ela balançou a cabeça furiosamente. Então, como parte da troca, estou reivindicando este lugar. Yoruichi. E assim, Arata não explicou mais nada. Ele abriu um círculo mágico e desapareceu de volta ao mundo principal, deixando para trás um Yoruichi completamente atordoado. Tilinho. De repente, as correntes douradas ao redor dela se afrouxaram. Ela finalmente pôde se mover novamente, e sua pressão espiritual fluiu naturalmente mais uma vez. Depois de consertar casualmente suas roupas rasgadas, Yoruichi olhou para o local onde Arata havia desaparecido, pensando profundamente. Rangido. A porta do banheiro se abriu. Kizuki Urahara entrou. Então ele disse, olhando ao redor. O que exatamente aconteceu aqui? Capítulo 183. Sociedade das Almas. Kizuki Urahara e Shien Yoruichi olharam para o contrato demoníaco que Arata deixou para trás, ambos em silêncio por um longo tempo. Pensar que alguém poderia te calar completamente daquele jeito. Urahara estava seriamente abalado por dentro. Ele sabia o quão forte Yoruichi realmente era. E mais do que isso, Urahara se lembrou da barreira que o mantinha trancado do lado de fora. Esse nível de poder. Yoruichi soltou um suspiro profundo, visivelmente incomodado. Urahara, acho que nos metemos em algo realmente importante desta vez. Ponto. Mas a expressão de Urahara permaneceu calma. Ele até teve a coragem de brincar. E desde quando não estamos em apuros? Yoruichi piscou e depois riu baixinho. Justo. Seus nervos diminuíram um pouco. Se surgirem problemas, enfrente-os de frente. Além disso, mesmo que Arata fosse incrivelmente forte, ele não parecia tão irracional. No mínimo, ele não a matou ali mesmo. Com esse pensamento, os olhos dourados de Yoruichi se estreitaram, seu tom se tornando irritado. Seu desgraçado, com toda essa confusão, você não pensou em vir me salvar? Urahara deu de ombros. O que eu poderia fazer? Eu também estava trancada do lado de fora. Ele levantou o olhar em direção à porta. Yoruichi seguiu sua linha de visão. Lá fora, o cenário havia mudado completamente, como se alguém tivesse destruído tudo e reconstruído partes do zero. Você usou seu Bankai? Yoruichi levantou uma sobrancelha, surpreso. Urahara sentiu, seu rosto agora um pouco mais sério. Havia uma barreira me impedindo de entrar. Nem meu Bankai conseguiu arranhá-la. Tic. Yoruichi respirou fundo. Seriamente? Por que diabos alguém tão perigoso teve que ir atrás dela, logo ela? Então, qual você acha que é o objetivo dele? Ela perguntou, ainda cautelosa. Urahara parou para pensar. Então sorriu. Não faço a mínima ideia. Seriamente? Urahara apenas deu de ombros novamente. Isso importa? Ele é alguém com quem não podemos lutar. É melhor aceitar o que ele quiser. Uau! Que coragem! Yoruichi cruzou os braços, claramente indiferente. Preciso vencer isso. Urahara apontou para o contrato demoníaco e silenciosamente murmurou algumas palavras. Cuidado, ele pode estar ouvindo. Yoruichi congelou por um segundo, depois riu nervosamente. Ahaha. Na verdade, ele parece ser um cara bem legal. Urahara apenas balançou a cabeça. E quem é que está sem espinha dorsal agora? Ainda assim, ele coçou o queixo, pensando em Arata. Uma potência misteriosa como essa. Que tipo de ondas ele causará no futuro? No mínimo, Urahara tinha que garantir que esse cara não acabasse se juntando a Aizen.
De uma forma estranha, ele se sentiu sortudo pelo contrato demoníaco ter encontrado Yoruichi primeiro. Espero que esse cara não seja algum lunático que quer acabar com o mundo. De outra forma, Urahara honestamente não conseguia imaginar que direção o futuro tomaria. No dia seguinte, sede do grupo Arata. De um canto escondido do lado de fora do prédio, Kirazaka Sayaka observava atentamente. Sayaka do STB e o espião do Rei Leão Org. Depois de um tempo, ela cerrou os punhos, visivelmente irritada. Essa empresa está mesmo usando trabalho infantil? Ela observou as lolis entrando no prédio e sentiu uma onda repentina de fúria justificada. Também, algo parecia estranho naquele lugar. Por que não havia nenhum homem? Dito isto, talvez este lugar seja realmente perfeito para mim? Se ela tivesse que se infiltrar em algum lugar, pelo menos não precisaria se preocupar em encontrar homens nojentos. Poucos minutos depois, ela se disfarçou e algo como uma funcionária de escritório exausta, e entrou pela porta da frente como se pertencesse àquele lugar. Na recepção, Saya lançou-lhe um olhar surpreso. Sayaka manteve uma cara séria e disse calmamente, estou aqui para uma entrevista de emprego. Uma entrevista? Takagi Saya parecia um pouco confuso. Afinal, o grupo Arata nunca publicou vagas de emprego. Eles já tinham funcionários mais do que suficientes somente com os membros da família. Também, os olhos de Saya brilharam levemente com um toque de suspeita. Essa mulher, ela definitivamente não era normal. Como um demônio, Saya podia sentir vagamente o poder espiritual escondido dentro de Sayaka. Seus olhos percorreram tudo por um instante, então ela sorriu docemente. Tudo bem, por favor, aguardem. Vou falar com a gerência. Sayaka assentiu, sem ter a mínima noção de que no momento em que entrou no prédio, ela já havia sido sinalizada como não normal, ou que ela tinha acabado de entrar em um mundo totalmente diferente. Ao lado, Saya fez uma ligação rápida para Yukinoshita Aruno. Depois de ouvir os detalhes, os olhos de Aruno se estreitaram, claramente intrigada. Interessante. Certo, vou marcar uma entrevista para ela. Depois de desligar, Aruno murmurou para si mesma, que engraçado. Então, algum grupo está começando a se mexer, hein? Ela estava curiosa para saber qual era o verdadeiro motivo daquela mulher ter vindo para o grupo Arata. Mas o mais importante, uma mulher com poder espiritual. Aruno parecia imersa em pensamentos. Ela poderia ser uma candidata perfeita para a sacerdotisa, não é? Espere, o harém de Arata-sama estava prestes a crescer novamente? Aruno estremeceu com o pensamento. De volta para baixo. Sayaka, agora esperando sua entrevista, estava começando a se sentir um pouco estranha. Tão fácil assim? E depois que a entrevista terminou, ela ficou ainda mais confusa. Isso foi muito suave. Ela nem teve a chance de mostrar o currículo e a identidade falsos que a organização Rei Leão havia preparado para ela. Essa empresa estava realmente tão desesperada por novas contratações? Mas então, fazia algum sentido? Afinal, eles até estão contratando lolis para trabalhar aqui. Legal. Não importa como você encare, a primeira fase do plano de infiltração dela foi um sucesso. Sayaka se animou silenciosamente. Aguente firme, Yukina. Já volto. Enquanto isso, o submundo. Shalba Beelzebub acenou com a mão e deu uma ordem fria. Acabe com esses ratos de Valifer. Fufufu. Catéria Leviathan lambeu os dedos com um sorriso malicioso. Então finalmente estamos saindo para a luz de novo, hein? Ela honestamente não se importa com os restos de Valifer. Mas toda essa coisa de viver nas sombras que a facção do velho rei demônio vinha fazendo nos últimos anos? Ela estava cansada disso. Agora que eles finalmente tinham a chance de se mudar novamente, não havia como ela deixar passar. Batendo palmas, ela sorriu. Então está bem. Eu mesma liderarei o grupo de ataque. Creuzerei Asmodeus franziu a testa levemente com um tom frio. É só um jovem Valifer. Não é exagero? Ei. Catéria bateu na mesa, irritada. Estamos falando do cara que matou Cocabiel de uma só vez. Você podia pelo menos levar isso um pouco mais a sério. Creuzeren não respondeu diretamente. Em vez disso, deu de ombros. Por que não enviar uma classe rei demônio? Deveria bastar, não? A expressão de Catéria se obscureceu. Seu desgraçado. Ela se levantou de um salto, com os olhos ardendo de agressividade. Quer ir ou algo assim? Creuzeren permaneceu sentado no sofá, sem nem mesmo se mexer. Apenas a encarou com um olhar fraco e indiferente. Não pense que você é o único que tem o poder da cobra, Leviatã. Maldito. A aura de Catéria explodiu de poder, como se ela fosse atacá-lo no segundo seguinte. Suficiente. A voz fria de Shalba Beelzebub cortou a tensão como uma lâmina. Catéria parou imediatamente. Eu não chamei vocês aqui para assistir a nenhuma novela, disse Shalba categoricamente. Tic. Catéria estalou a língua e sentou-se novamente frustrada. Apesar de sua atitude, ela e Creuzeren tinham algum respeito por Shalba. Não apenas porque ele era o líder da facção do velho rei demônio, mas também porque, dos três, ele era o mais forte. De braços cruzados, Catéria bufou. Tanto faz. Eu ainda aceito esse trabalho. Shalba não se opôs. Deixe-a ir brincar se ela quiser, pensou ele. Com base nas informações que eles coletaram, as três facções, Anjos Caídos, Demônios e Anjos, estavam planejando algum tipo de cúpula de paz em breve. Equipiada. Não há como a facção do velho rei demônio reconhecer isso. O que significava? O dia daquela cúpula também seria o dia em que eles retornariam ao cenário mundial. E quanto a Valifer, isso foi só o aperitivo. Um pequeno aquecimento para a Catéria aproveitar antes do show de verdade começar. Tudo bem. É seu, disse Shalba, tomando a decisão final. Ao ver isso, Creuzeren manteve-se em silêncio. Não estava mais interessado em discutir. E Catéria soltou uma risadinha presunçosa, totalmente satisfeita com o resultado. Mais tarde naquela tarde, Tóquio, Academia Shushin. Um grupo de visitantes indesejados pairava no céu acima do campus. Catéria Leviathan olhou para os alunos que caminhavam lá embaixo. Seus olhos brilhavam de expectativa. Que cenazinha de paz!
Ela sorriu. Exatamente o tipo de lugar que merece ser destruído. Sua risada ecoou pelos céus, enlouquecida e alegre. Os subordinados atrás dela rapidamente se juntaram a eles, rindo como loucos. Minutos se passaram. As risadas cessaram. Catéria esticou seus dedos finos e expirou. Mas, uma escolinha não é nem de longe suficiente para me satisfazer. Seu olhar percorreu a cidade inteira. Sim. Isso deve bastar. No momento em que as palavras saíram de seus lábios. BZZZT, uma luz ofuscante de repente tomou conta de Tóquio. Um enorme círculo mágico, brilhando em um azul água profundo, espalhava-se infinitamente por toda a cidade. Que diabos? O que está acontecendo? Dentro da academia Xuxin, os alunos ficaram frenéticos com o fenômeno repentino. Alguns ficaram confusos. Alguns ficaram assustados. Alguns estavam, estranhamente animados? Cara, é um evento sobrenatural. Eu sabia que este mundo não era normal. E parece que finalmente chegou a hora da minha personagem principal estrear. Eu sabia, estou fadado ao fracasso. Idiota. Olha só para cima. E com isso todos os olhos se voltaram para o céu. Eles a viram. Uma mulher alta com um longo rabo de cavalo e elegantes óculos de aro vermelho pairando sobre eles. Catéria Leviathan sorriu docemente e acenou de forma brincalhona. Olá. Capítulo 184. Que irmã mais velha sexy. Bonk. No momento em que ele disse isso, algo bateu forte na parte de trás de sua cabeça. Idiota. Coloque a cabeça no lugar. Ele ficou congelado na estrada de asfalto da academia Xuxin, com todo o seu corpo tremendo. Espere. O que diabos é isso no céu? Essas coisas azuis brilhantes, são círculos mágicos? Os lábios de Catéria Leviathan se curvaram em um sorriso malicioso. Essa sua expressão, não tem preço. Ela levantou a mão e depois a pressionou para baixo. Uau! Uma enorme torrente semelhante a um oceano surgiu de repente do nada. Com um rugido estrondoso, a água desceu rapidamente, atingindo a academia Xuxin como um tsunami furioso. Os estudantes dentro de Xuxin olhavam com descrença e espanto. Isso é um superpoder, certo? Espere, espere, ela está tentando inundar o lugar? Corra, corra! O caos se instalou na escola em um instante. Dentro do escritório da faculdade, Minamiya Natsuki se levantou abruptamente, seu olhar disparado para a janela. Essa magia é incrivelmente forte. Ela engasgou e imediatamente ativou sua magia espacial. Num piscar de olhos, sua figura desapareceu sem deixar vestígios. Enquanto isso, o pânico estava se espalhando por toda Tóquio. Água jorrava dos círculos mágicos azuis que apareceram sob seus pés. Que diabos está acontecendo? Isso é, um castigo divino? Um dilúvio de Deus? As pessoas nas ruas corriam e gritavam, totalmente dominadas pelo medo. Na casa do Suou, o chefe da família Suou olhou estupefato para os círculos mágicos e as ondas jorrando. Bum! Uma cerejeira foi arrancada do chão pela força da água. Gole! O patriarca engoliu em seco, suas pupilas tremendo de terror. Este foi definitivamente um evento sobrenatural catastrófico. Na organização Rei Leão, Imeragi Yukina cerrou os dedos com força, os olhos fixos nas figuras pairando no céu. Rei Demônio! A palavra escapou de seus lábios como uma maldição, dita entre os dentes. Por que seres do nível de Rei Demônio atacariam de repente a sociedade humana? Ela estava furiosa, mas também confusa. Hoje em dia, os demônios dependem muito dos humanos. Em circunstâncias normais, eles nunca fariam algo tão extremo. Então, de repente, seus olhos se arregalaram. A facção do velho Rei Demônio. Uma teoria se formou na mente de Yukina. Indou-san. Ela gritou, e num piscar de olhos, um gato preto pousou na frente dela. Ei! Espalhem a ordem, posicionem as barreiras defensivas imediatamente. Precisamos conter esta situação antes que ela saia do controle. Yukari Indo hesitou um pouco, então falou através do gato preto, isso pode não ser possível. Você sabe que tipo de destruição um rei demônio pode causar, não sabe? E além disso, esse não é só um rei demônio, né? Os punhos de Yukina se fecharam ainda mais forte. Seu olhar passou da mulher na frente para a pessoa que estava um pouco atrás. Um homem de cabelos curtos e dourados, vestido com trajes nobres de classe alta. Não há dúvida sobre isso. Ele também era do nível de rei demônio. Talvez não tão poderoso quanto a mulher da frente, mas ainda assim uma grande ameaça. 2 reis demônios? Yukina mordeu o lábio. A calma que ela normalmente carregava havia desaparecido. Tóquio não conseguiria lidar com esse tipo de desastre. Mas o mais importante é que, por que diabos esses demônios estavam atacando Tóquio em primeiro lugar? Sua mente estava cheia de perguntas. Mas agora não era hora para isso. Mesmo que seja impossível, faça mesmo assim. Sua voz soava determinada. Ganhe o máximo de tempo possível. E, a expressão de Yukina se obscureceu. Enviem um sinal de socorro para todas as organizações nas regiões próximas. De repente ela pensou em outra coisa. Envie também um pedido de ajuda aos demônios. Indo piscou, claramente surpreso. Estamos pedindo ajuda aos demônios? Isso mesmo. Yukina assentiu sem hesitar. Foram eles que causaram essa bagunça, deixe-os limpar. Ok. Indo se virou para sair, mas Yukina gritou novamente. Espere. Quando você enviar a solicitação, não a expresse dessa maneira. Indo, e eu aqui pensando que você estava sendo durão. Yukina pareceu um pouco envergonhada, mas esclareceu. Apenas espalhem a notícia de que membros da facção do velho Rei Demônio estão em Tóquio. Já chega. Ela não tinha certeza se aqueles no céu realmente faziam parte da facção do velho Rei Demônio, mas quando a notícia se espalhasse, o Rei Demônio do submundo definitivamente tomaria medidas. Yukina olhou para Catéria Leviathan e os outros no céu, rangendo os dentes. Os humanos ainda são muito impotentes neste mundo. Na academia Xuxin, assim que a enchente estava prestes a desabar, uma pequena figura apareceu de repente bem no caminho da água. Natsuki-sensei? Natsuki-chan?
Os alunos ficaram boquiabertos de surpresa. Alguns até a chamavam de Natsuki-chan, o que a fazia estremecer. Mas agora não era hora de repreendê-los por respeitarem o professor. Ela levantou a mão. Zumbido. O ar ondulava como uma pedra atirada em um lago parado. E assim a enchente que estava a momentos de atingi-los, desapareceu no ar como se tivesse sido sugada para dentro de um buraco negro. Catéria Leviathan levantou uma sobrancelha, olhando para ela com genuína curiosidade. Meu Deus! Eu não esperava um humano com controle tão preciso sobre magia espacial. Natsuki manteve o rosto calmo, sem dizer uma palavra, apenas canalizando silenciosamente o resto da inundação para uma fenda dimensional. Espera, o sensei também é um ser sobrenatural? Finalmente os alunos entenderam. Sensei, você é incrível. Prometo que nunca mais vou te chamar de Natsuki-chan. Aplausos e gritos de alívio ecoaram pela escola. Mas nenhum deles notou a expressão pesada no rosto de Natsuki. Usar magia de controle espacial consumia muito mana. Ela não sabia quanto custava lançar o feitiço que Catéria havia usado. Mas o que ela sabia? Era só a presença dessa mulher que gritava Rei Demônio. Não havia como suas reservas mágicas se compararem às de um Rei Demônio. Se isso se arrastasse, ela iria se esgotar muito rápido. E pior, aquela mulher não estava sozinha. O coração de Natsuki ficou tenso. Desde que se tornou bruxa, ela nunca havia enfrentado algo tão perigoso antes. Claro, ela poderia usar sua magia para escapar. Mas, seus amados alunos? Eles nunca conseguiriam sair a tempo. Seu olhar endureceu. Ela não deixaria ninguém machucar a Academia Xuxin. Não sob o comando dela. Catéria Leviathan riu baixinho. Você realmente não acha que eu vou continuar brincando com você desse jeito, acha? Ela não via Natsuki como uma ameaça real. Sim, a magia espacial dela era impressionante. Mas na melhor das hipóteses, ela tinha a força de um demônio de classe alta. Contra uma rei demônio como ela. Nem de perto. Catéria casualmente levantou a mão e... foto. Um som nítido soou. E no instante seguinte, uma onda monstruosa irrompeu do chão abaixo da Academia Xuxin, erguendo-se como uma muralha de fúria oceânica. Os olhos de Natsuki se arregalaram em alarme. Gritos de pânico ecoaram pela escola novamente. Kitagawa Marin ficou paralisada, com os olhos fixos na imponente parede de água, como um arranha-céu feito do próprio mar. Correr! Alguém gritou, tirando-a do seu transe. Seus olhos se encolheram de medo. Ela girou nos calcanhares e disparou como uma louca. Espirro. Mas a pressão avassaladora daquela onda apocalíptica fez suas pernas cederem. Ela tropeçou e bateu com força no chão. Ag! Marin gritou de dor, com lágrimas brotando nos olhos. Ela olhou para cima, direto para o tsunami prestes a desabar sobre ela. Estou ferrado. Estou ferrado, muito, muito ferrado. O desespero criou raízes em seu peito. Era realmente isso? Era assim que a vida dela iria acabar? Sério? Que morte ridícula é essa? Ela estava vivendo em um mundo tão normal e chato todo esse tempo. Então, de repente, pessoas superpoderosas apareceram e começaram a atacar sua escola. Não, toda Tóquio? Que diabos estava acontecendo? Lágrimas brotaram novamente enquanto ela olhava para a onda enorme que se aproximava. O medo avassalador tomou conta dela. Era essa a sensação da morte? O coração de Marin afundou em desamparo. Ela não queria morrer ainda. Ainda havia tantos personagens que ela queria fazer cosplay. Ela ainda não tinha experimentado um amor fofo e romântico. Ela nem tinha se tornado uma adulta de verdade. Morrer aqui assim, sem chance. Mas é claro que o tsunami não se importou com seus apelos silenciosos. O rugido ensurdecedor da onda ecoava em seus ouvidos enquanto ela se aproximava sem piedade. Não, Natsuki gritou, o pânico crescendo em seu peito. Ela estava prestes a usar a manipulação espacial? Não. Catéria estreitou os olhos e aumentou ainda mais o volume da torrente. Kurg! Natsuki soltou um grunhido enquanto suas mãos tremiam violentamente. Ela não conseguiu resistir muito mais. Sua respiração ficou irregular. Ela estava tentando se manter firme contra um rei demônio. O que ela estava pensando? Isso foi ruim. Aquele aluno. Seus olhos se arregalaram quando ela olhou para baixo e então congelaram. Tocar. Passos ecoaram nos ouvidos de Marin. Uma figura alta apareceu de repente. Marin piscou, ainda sem processar o que estava acontecendo. Então o viu levantar a mão. E feche-o delicadamente em punho. Bum! A onda furiosa parou, ficando tensa como se estivesse sendo agarrada por uma mão gigante invisível. Então, num piscar de olhos, o tsunami do tamanho de um arranha-céu foi esmagado em uma pequena gota azul escura, girando na mão de Arata. A gota d'água pousou perfeitamente na palma da mão dele. Catéria Leviathan estreitou os olhos instantaneamente quando viu isso. Essa técnica. Isso a lembrou do poder do Imperador Dragão Branco. Dividir. Quem era esse cara? Mas antes que ela pudesse perguntar qualquer coisa, a figura levantou a mão novamente e fez um gesto com o dedo na direção dela. Foge! Ouviu-se um som agudo de algo cortando o ar. Num piscar de olhos, a gota azul escura estava bem na frente do seu rosto. Catéria? Ela nem teve tempo de reagir. Bum! A gota atingiu seu abdômen, forçando-a a soltar um suspiro enquanto ela se curvava de dor, e então foi lançada como uma bala de canhão pelo campo de batalha. Colidir. Distante. Um arranha-céu desabou com um estrondo estrondoso. Bedeze Abaddon. Ele virou a cabeça bruscamente e gritou em choque. Chefe! Capítulo 185. Academia Xuxin. Um silêncio pesado e assustador cobria o ar. Agora mesmo. O que diabos aconteceu? A facção do velho rei demônio ainda não havia compreendido a situação. Mas para Natsuki, a pressão que a sufocava de repente desapareceu. A violenta inundação mágica que surgiu do céu desapareceu sem deixar vestígios. Natsuki olhou rapidamente para a figura no chão. Cabelo preto bagunçado. Olhos vermelhos profundos. Não havia dúvidas. Era Arata. E ele realmente empurrou um rei demônio tão facilmente.
Silvo. Natsuki respirou fundo. Isso foi, sério? Desde quando? Desde quando Arata ficou tão forte? Ela estava tendo uma crise total. Claro, ela imaginou que o poder dele poderia ter aumentado recentemente, mas mesmo em seus palpites mais ousados, ela só imaginou que ele poderia ter atingido o nível de demônio de classe alta, no máximo. E agora ele acabou de jogar uma mulher do nível rei demônio no chão. Ela ficou atordoada no ar, lutando para entender o que estava acontecendo. No chão, Kitagawa Marin olhava fixamente para as costas de Arata. Naquele momento, parecia que só de vê-lo seu peito se enchia até a borda. Ele me salvou. Os demais estudantes de Shushin estavam em estado de choque semelhante, com os olhos fixos em Arata. Quando avistaram o uniforme Shushin que ele usava, seus queixos caíram ainda mais. Aguentar. Shushin tem esse tipo de monstro inscrito? Primeiro foi o Natsuki-sensei, e agora esse cara também. Ah, eu sei quem é. Alguém gritou. Ele é o presidente do clube de pesquisa sobrenatural. Sim, é isso mesmo. Todos em Shushin congelaram por um momento. Espera, você está falando sério? Esse não é só o clube do Harém dos Rumores. O clube de pesquisa sobrenatural? Algo clicou dentro de Marin. Ela gravou aquele nome em seu coração. Enquanto sussurros e conversas zumbiam pela multidão. Bum! Uma explosão de energia mágica avassaladora explodiu das ruínas do arranha-céu desabado. Pedaços de prédios quebrados voaram para todas as direções. Catéria Leviathan saiu cambaleando dos escombros, segurando o abdômen. Seus longos cabelos castanhos estavam emaranhados e seus óculos de aro vermelho não estavam à vista. Ela parecia destruída. Caramba! A dor ainda latejava em seu estômago. Aquele bastardo de olhos vermelhos. Ele comprimiu o feitiço dela, todo ele, em uma pequena gota de água. Toda a energia que ela havia investido naquele feitiço ainda estava lá, totalmente intacta. Não, ela estava ainda mais forte quando explodiu graças à compressão. Não é de se espantar que isso a tenha afetado tanto. Droga! Esse tipo de controle preciso. Como diabos ele fez isso? Pá! Ela cuspiu sangue, afastando os pensamentos. Com um rugido, ela disparou de volta para o céu, retornando à sua posição original. Chefe, saia da minha frente. A expressão de Catéria ficou fria como gelo, sua aura rugindo de volta ao domínio. Sim, aquela gota de água comprimida a pegou desprevenida, ela admite. Mas grande parte disso foi devido ao seu próprio descuido. Agora a verdadeira luta começa. Natsuki também se recuperou. Não havia tempo para ficar admirando o poder de Arata. Ela estreitou os olhos e se concentrou em Catéria Leviathan. Isso não tinha acabado. Não apenas para Shushin, mas para toda Tóquio. Mas Catéria nem olhou para Natsuki. Ela olhou de soslaio para Arata e disse em voz baixa, garoto, vou deixar você deixar seu nome. A expressão de Arata ficou estranha. Essa mulher está falando sério? Ela veio aqui para me matar sem nem saber como eu sou? Ele riu baixinho. Você veio até aqui por mim e nem sabe quem eu sou? Enquanto dizia isso, ele pressionou levemente com o pé. Rachadura. Rachadura, rachadura. O enorme conjunto mágico que cobria Tóquio começou a se fragmentar. E no segundo seguinte, bum! O feitiço inteiro se estilhaçou em fragmentos brilhantes e desapareceu no ar. Por toda Tóquio, as águas mágicas da enchente desapareceram instantaneamente. As pessoas olhavam ao redor, atordoadas. Estamos seguros. Na organização do Rei Leão, os olhos de Yukari Indou se arregalaram levemente em choque. Acabou. Não. Ela olhou para cima bruscamente. A energia mágica ao redor de Shushin ainda estava intensa. Isso foi obra da Natsuki? Ela franziu a testa e balançou a cabeça. Natsuki não tinha esse tipo de poder. Mesmo assim, quem quer que tenha sido, acabou de salvar Tóquio. Pelo menos por enquanto. O que acontece depois, depende do que acontecer no campo de batalha principal. De volta a Shushin, Catéria Leviathan parecia genuinamente abalada. Aquele cara acabou de apagar o feitiço dela na cidade, tão facilmente? Seus olhos se estreitaram em seriedade. Esse garoto não era qualquer um. Mas ainda assim, ela tinha o poder da cobra. Ela não iria recuar. Mesmo que ambos estivessem no nível de um rei demônio, com o poder da cobra, ela ainda tinha vantagem. Espere. Ela inclinou a cabeça, arrancou um arquivo das mãos de Bedeze Abaddon e comparou o conteúdo com Arata. Então é isso. Um lampejo de compreensão passou por seus olhos. Ela olhou para Arata com interesse. Não esperava que você fosse esse valifer. Com esse tipo de poder, fazia sentido que Cocabiel tivesse apenas um golpe. Mas ainda assim, ela não era como Cocabiel. Kuf, você sabia que estávamos indo atrás de você e ainda ousou vir até mim? Catéria zombou. Você tem um desejo de morte, não é? Natsuki. Porque parece que não foi você quem acabou de ser jogado contra um prédio. Arata não disse nada a princípio. Calmamente levantou a mão, enfiou o mindinho na orelha e murmurou. Você fala demais. E assim, de repente, uma ondulação se espalhou sob seus pés. Demônio da gravidade. Catéria Leviathan. Ela piscou confusa. Então seu corpo de repente caiu. Urg. Uma força invisível e esmagadora surgiu de todas as direções. Bum bum bum. Atrás dela, os demônios sob seu comando gemiam enquanto eram puxados para o chão. Bedeze Abaddon cerrou os dentes, tentando resistir à pressão. Mas, poucos segundos depois, ele também caiu no chão. Pelo menos ele se saiu melhor que os outros. Suas pernas estavam enterradas na terra, mas ele não estava totalmente destruído. Os olhos de Natsuki se arregalaram. Que diabos? Ela não tinha ideia do que tinha acontecido. Mas uma coisa era certa, Arata fez alguma coisa. E funcionou até mesmo em outro oponente do nível Rei Demônio? Ela olhou para Bedeze Abaddon, que lutava, e começou a ver o poder de Arata sob uma luz totalmente nova. Do outro lado, Catéria Leviathan estava respirando com dificuldade, parecendo igualmente abatida. Gravidade, hein? Ela já tinha visto batalhas o suficiente para reconhecê-lo imediatamente. Mas saber o que é não ajuda a combatê-lo. Caramba! Ela rugiu.
Magia irrompeu do corpo dela, formando um amplo círculo mágico. Se for gravidade, então ela usaria essa força para lançar sua magia de volta nele. Rachadura, rachadura. Ar gelado fluía do conjunto. Tudo foi rapidamente coberto por uma camada de gelo e neve. Como uma Leviatã, ela não se especializou apenas em magia aquática. Gelo também era uma de suas especialidades. Com sua magia fluindo para o círculo, uma geleira lentamente começou a tomar forma, emergindo da matriz de invocação. Ao ver isso, o olho de Natsuki tremeu levemente. Ela não estava planejando ficar sentada e não fazer nada, nem iria depender somente de Arata. Correntes de luz dourada irromperam, disparando direto em direção a Catéria Leviathan como flechas. Grilhões de aço sagrado. Uma engrenagem sagrada. Catéria Leviathan zombou com um sorriso de desdém. Contanto que não sejam longe-nus, todo o resto é lixo para ela. Ou pelo menos, esse era geralmente o caso. Agora mesmo, o olhar de Catéria se voltou para Arata, seus olhos se estreitando. Com ele por perto, até aquela menininhazinha de repente se tornou muito mais irritante. Ela olhou para seus subordinados, vendo-os completamente imobilizados, e xingou baixinho, lixo inútil. Clank. As correntes douradas chegaram voando rápido. Franzindo a testa, Catéria não teve escolha a não ser desviar um pouco da atenção. Ela ergueu uma das mãos e convocou um círculo mágico para se defender. Estrondo. Um som metálico e agudo soou. As correntes não conseguiram romper seu escudo mágico, pelo menos por enquanto. Mas, o outro círculo mágico na mão oposta estava visivelmente mais fraco. Natsuki percebeu isso e imediatamente intensificou o ataque em cadeia. Ela sabia que isso poderia não machucar um oponente do nível de um rei demônio, mas, no mínimo, estava atrapalhando sua habilidade de lançar o feitiço da geleira. No entanto, Arata não tinha intenção de jogar uma partida prolongada. Com um movimento de mão, ele liberou uma onda devastadora de magia. Vou morrer! Os instintos de Catéria gritavam. Sem a menor hesitação, ela agiu puramente por instinto. Abandonando o feitiço, ela desapareceu num piscar de olhos, escapando por pouco do golpe de Arata. Mas antes que ela pudesse respirar aliviada, as correntes de Natsuki se agarraram a ela novamente como uma espécie de cola amaldiçoada. Tic! Catéria estalou a língua irritada. Desta vez, ela não se deu ao trabalho de se esquivar. Com o estalo, ela agarrou a corrente com as mãos nuas. Não tenho tempo para isso. Você acha mesmo que é importante o suficiente para me atrasar? Com um sorriso de escárnio, ela puxou com força. Natsuki de repente sentiu uma força avassaladora puxar a corrente. Então, uau! Ela foi arremessada direto pelo ar. Sua trajetória foi direcionada diretamente para Arata. Levantando uma sobrancelha, Arata casualmente a pegou no ar e a puxou para seus braços. Nada mal, ele murmurou, lançando um olhar estranho para Catéria. Nesse ponto, ele começou a se perguntar se ela era realmente a inimiga. Da próxima vez que você quiser voar para os meus braços, pelo menos venha em seu corpo original, Natsuki-chan. Natsuki revirou os olhos e disse com uma expressão séria, chega de piadas. Esse inimigo é o cara. Oh sim? Arata deu de ombros, claramente imperturbável. Então, virando o olhar para Catéria, abriu um sorriso torto. E no instante seguinte, estrondo. Uma explosão de magia flamejante explodiu. Arata desapareceu em um clarão de faíscas. Os olhos de Catéria se arregalaram em choque enquanto ela examinava freneticamente o campo de batalha. Onde? Onde ele está? De repente, ela sentiu uma respiração quente vindo de trás. Ela tentou se virar, mas era tarde demais. Bam! Um golpe brutal a atingiu na parte inferior das costas. Colidir. Catéria foi lançada voando, esmagada no chão com um impacto estrondoso. Bum! O chão tremeu violentamente com o estrondo. Uma teia de rachaduras se espalhou de onde ela caiu, a onda de choque ondulando pelo chão. Kurg! Catéria gemeu, tentando se levantar da cratera. Bam! Sua cabeça foi pisoteada de volta para a terra. Com Natsuki ainda em seus braços, Arata olhou para ela com uma expressão fria e murmurou, sabe, eu realmente odeio falar enquanto olho para as pessoas. Natsuki olhou em choque, ainda tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Que velocidade! Rápido demais! Não apenas Catéria, nem mesmo ela que estava ali, percebeu o que Arata acabou de fazer. Que poder! O rosto de Catéria estava esmagado no chão, a humilhação fervendo em seu peito. Um descendente do Leviatã, reduzido a ser pisoteado no chão desse jeito? Seu desgraçado! Ela cerrou os punhos, cavando a terra. Então, de repente, um amplo círculo mágico se espalhou abaixo dela. Uau! A água subia como uma fonte termal fervente, pronta para lançar a Academia Xuxin ao céu. Cuidado! Natsuki alertou com uma voz ríspida, mas Arata permaneceu calmo. Um círculo mágico negro como azeviche se abriu sob seus pés. Buon! O pilar de água atingiu o escudo negro com força explosiva. Mas não importava o quão violentamente ela se enfurecesse, a barreira permanecia firme como um muro inquebrável. Catéria encarou incrédula enquanto seu ataque era completamente bloqueado. Suas pupilas se contraíram. Quem diabos é esse cara? Não tem como ele ser apenas um rei demônio normal. Aquele maldito Shalba. Ele mentiu descaradamente sobre a força desse cara. Caramba! Um brilho de loucura brilhou nos olhos de Catéria. Assim ela não poderia vencer. Se ela quisesse uma chance, ela teria que usar esse poder. Cobra! Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 186. Cobra! Dentro da Academia Xuxin, Catéria Leviathan soltou um grito histérico. Naquele instante, uma aura aterrorizante de gelar os ossos irrompeu do seu corpo e disparou para o céu. Estalo. Relâmpagos negros como serpentes furiosas dançavam descontroladamente ao redor dela, fascando e estalando no ar. Toda a atmosfera tremeu violentamente.
As mãos de Catéria estavam firmemente plantadas no chão enquanto um poder avassalador emanava dela como uma represa rompida. Haang, seu rosto se contorceu em agonia, a expressão era distorcida e feroz. Embora Arata tivesse prendido sob seu pé há poucos momentos, seu corpo agora estava lentamente se erguendo do chão. Bum! A terra abaixo deles tremeu como se uma mão gigante e invisível a tivesse agarrado e sacudido com força. Minamiya Natsuki olhou para Catéria em choque. O que diabos aconteceu? Por que essa mulher de repente explodiu com esse tipo de poder? Instintivamente, ela agarrou a camisa de Arata com mais força, com a voz baixa e séria. Cuidado! Ela acabou de ativar algum tipo de feitiço proibido. Natsuki não sabia o que era esse poder de cobra, mas Arata, por outro lado, observava a transformação de Catéria com interesse. Então, ela usou o poder de Ofis, o deus dragão infinito, hein? Ainda, sua expressão não mudou. Só o poder da cobra não é suficiente para mudar a situação aqui. Onk! Catéria sorriu maliciosamente, seus olhos brilhando de loucura. Você vê isso? Isso é poder infinito. Com isso, nada que eu faça pode falhar. Enquanto falava, ela apoiou as mãos no chão, tentando se levantar contra a pressão de Arata. Mas então, seus braços começaram a tremer violentamente. Não importava o quanto ela empurrasse, seu corpo não se movia nem um centímetro. O pânico a atingiu como uma onda. Ainda sem querer aceitar, ela rugiu e tentou novamente com tudo que tinha. E no segundo seguinte, bum, uma força ainda mais pesada caiu sobre ela. Bam! O pequeno vão que ela conseguiu criar entre ela e o chão desapareceu instantaneamente. Ela foi esmagada de volta com a bochecha esmagada contra o chão frio, o rosto contorcido de dor e humilhação. Foi então que a voz calma de Arata flutuou acima dela. Talvez tente se levantar depois de terminar de se gabar. Maldito! O coração de Catéria afundou. Ela não conseguia acreditar. Por quê? Ela já havia usado o poder da cobra, então por que não conseguia se libertar? Natsuki pareceu confusa. Catéria não entrou no modo luta contra chefes, há um segundo? E agora? Ela ainda estava presa sob o pé de Arata? Chefe! Bedeze Abaddon viu o estado miserável de Catéria e irrompeu com uma aura poderosa. Sem pensar, ele investiu direto contra Arata. Arata nem se deu ao trabalho de olhar para ele. Ele simplesmente levantou a mão. Zumbido. Uma lança brilhante de luz se formou instantaneamente em suas mãos. Bum! Sem demora, Arata lançou a lança de luz para frente como um raio. Conforme ele se aproximava, Bedeze congelou no lugar, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Ele ia morrer. Essa sensação de perigo gritava em sua mente. Ele não era bobo. Sabia que não aguentaria aquele golpe de frente. Então, em uma fração de segundo, ele se esquivou do caminho da lança com um movimento de teletransporte. Mas Arata apenas entortou o dedo. Com uma precisão chocante, a lança se curvou no ar como se tivesse vida própria, e então disparou direto em direção a Bedeze novamente, ainda mais rápido do que antes. Merda! Sentindo o calor escaldante se aproximando, as pupilas de Bedeze se encolheram de terror. Caramba! Ele gritou, lançando vários círculos mágicos verdes defensivos em desespero. Rachadura, rachadura! Como vidro sob o martelo, os escudos verdes se estilhaçaram no momento em que a lança de luz os atingiu. Os olhos de Bedeze se arregalaram de horror, e no instante seguinte, aquela lança de luz o atravessou. Gai! Um grito de dor e de pena ecoou pelo ar. Quando a lança de luz explodiu, Bedeze Abaddon foi instantaneamente engolido por um brilho ofuscante. Catéria Leviathan piscou enquanto murmurava seu nome baixinho. Bedeze. Um arrepio percorreu o coração de Catéria. Claro, Bedeze pode ter sido mais fraco que ela, mas ele ainda era um maldito rei demônio. E ele foi morto com um tiro só, assim, sem mais nem menos. Isso é ruim. Muito ruim. Talvez, seja aqui que ela morre. Após eliminar Bedeze Abaddon, Arata ergueu a mão novamente. 4 novas lanças de luz dispararam, prendendo os membros de Catéria ao chão como uma crucificação. Ar! A cabeça de Catéria foi jogada para trás, seus olhos reviraram enquanto seu corpo convulsionava em agonia. Parecia que um veneno ardente e implacável estava inundando todo o seu corpo a partir dos ferimentos em seus membros, enviando uma dor ardente por cada nervo. Ofegando, ela cerrou os dentes com tanta força que o sangue começou a escorrer pelas frestas. Desgraçado! Ela usou todas as suas forças para lutar contra as lanças que a prendiam. Mas, assim como antes, foi inútil. Uma profunda sensação de desamparo se instalou. Ela era uma Leviatã, uma verdadeira descendente da linhagem. Uma rei demônio que até havia usado o poder da cobra. Quando ela já havia sofrido algo tão humilhante, ela achou que a missão seria fácil. Apenas um pequeno passeio. E agora ela estava presa lidando com esse monstro absoluto. Caramba! A culpa foi toda da Shalba. Por que diabos ele não contou a ela o quão forte esse Valifer realmente era? Se ela soubesse, de jeito nenhum ela teria aceitado essa missão. O coração de Catéria girava de ressentimento, arrependimento, medo. Eles a envolviam como correntes. Mesmo com o poder da cobra, ela não era invencível. Aquela verdade brutal a atingiu como um tapa no rosto. E agora, provavelmente era tarde demais. Não tem como revidar. Ela desabou, e toda a força para resistir desapareceu. Arata agachou-se ao lado dela, agarrou-a pelos cabelos e puxou sua cabeça para cima para que ela encontrasse seu olhar. Você sabe onde fica a base da facção do velho rei demônio, certo? Os olhos dela tremeram levemente. Ele está planejando enfrentar toda a facção do velho rei demônio? Esse cara, ele é louco. Incrivelmente ousado. Mas, uma luz estranha brilhou em seus olhos. Sua expressão se normalizou quando ela respondeu calmamente, eu sei. Se você quiser ir, eu posso te levar lá.
Catéria já tinha se decidido. É hora de acabar com a facção do velho rei demônio. Melhor eles do que ela. Além disso, Shalba alimentou suas informações falsas. E ei, se Shalba conseguir derrotar esse Valifer aberração, então talvez ela seja resgatada no processo? A mente de Catéria estava fervilhando de ideias. Do outro lado, Natsuki ergueu uma sobrancelha. Você está mesmo planejando ir direto para a base da facção do velho rei demônio? Como uma das principais magas de batalha da humanidade, ela tinha pelo menos alguma compreensão de quão poderosas eram as facções inimigas. E somente esse ataque envolveu 2 inimigos de nível rei demônio. Então a base principal não teria ainda mais? Os olhos vermelhos de Arata se voltaram para ela, com um leve sorriso irônico nos lábios. A Natsuki-chan está preocupada comigo? Natsuki zombou e desviou o olhar. Eu só não quero ser a pessoa que vai pegar seu cadáver quando você for morta. Arata se levantou e, por hábito, acariciou a cabeça como se fosse um bichinho de estimação. Relaxa. Sou muito mais forte do que pareço. Natsuki, o que foi essa de dar tapinhas na cabeça como se ela fosse algum tipo de gato? Bate. Natsuki deu um tapa na mão dele com o leque dobrável, olhando feio. Só tome cuidado. Pelo olhar de Arata, ela sabia que nada do que dissesse o impediria. Além do mais, ela olhou para Catéria, espancada e quebrada, presa ao chão, junto com os outros demônios que já estavam mortos, e esfregou a testa com um suspiro. As coisas já tinham ido muito além do ponto sem volta. Mesmo que Arata não fosse atrás deles, a facção do velho rei demônio definitivamente iria retaliar. Ainda, mandar Arata sozinha? Isso não lhe caía bem. Mas ela sabia que se fosse junto, só o atrasaria. Batalhas no nível rei demônio estavam fora do seu alcance. Ela não seria capaz de fazer a diferença. Tic. Uma pontada de frustração a atingiu. Já fazia um tempo que ela não se sentia tão inútil. Enquanto isso, Arata içou Catéria e ativou um feitiço de teletransporte sob seus pés. Natsuki-chan, faça um chá preto para mim. Bebo quando voltar. Natsuki. Antes que ela pudesse dizer qualquer outra coisa, Arata desapareceu com Catéria. Ela olhou fixamente para o local onde ele havia desaparecido por um longo tempo em silêncio. Então ela voltou seu olhar para o caos deixado para trás. Alunos confusos, atordoados, aterrorizados e superexcitados por todo o terreno da escola. Sua dor de cabeça se intensificou. Bom, tanto faz. É melhor ir fazer o chá primeiro. No telhado do prédio da escola, uma garota com tranças duplas e óculos redondos observava silenciosamente o local onde Arata havia desaparecido. Arata. Ela sussurrou o nome dele, memorizando-o. Eu não esperava. Aquele Xuxin tinha alguém tão poderoso escondido nele. O coração de Koyomi Shizuka era uma confusão de emoções. Um ser do nível rei demônio, ou talvez até além disso. O que alguém assim estava fazendo se escondendo entre humanos? Ainda assim, graças a ele, Tóquio evitou um desastre hoje. Quanto a como lidar com ele, ela conversaria sobre isso com os outros primeiro. Uma coisa era certa. Ele não era alguém que eles pudessem se dar ao luxo de ter como inimigo. No submundo, com Catéria apontando o caminho, Arata carregou sem esforço, voando direto para o destino dele sem nenhuma preocupação no mundo. Num piscar de olhos. Parado diante de um portão principal bem fechado, Arata levantou Catéria e assumiu uma postura de arremesso de dardo. Catéria Leviathan. Droga. Cadê meus direitos de demônio? Capítulo 187. Espere. Os olhos de Catéria Leviathan se arregalaram enquanto ela rapidamente abriu a boca para dizer algo, mas no segundo seguinte, uma rajada de vento atingiu sua garganta. Bum! A entrada em estilo dardo, Catéria edição especial, explodiu direto pelo portão da frente da facção do velho rei demônio. Ataque inimigo! A resposta da facção do velho rei demônio foi rápida como um raio. No momento em que o portão foi arrombado, os demônios lá dentro imediatamente soaram o alarme. Mas então, quando viram quem havia arrombado a porta, todos congelaram. Ah, Lady Leviathan? Catéria Leviathan se levantou com dificuldade, tossindo e cuspindo poeira, e então lançou um olhar cruel para os demônios próximos. O que diabos vocês estão olhando? Silêncio instantâneo. Ninguém ousou dizer uma palavra. Catéria? Creuserei Asmodeus correu ao ouvir a comoção. Ele encarou Leviathan desgrenhado, franzindo a testa. Em que tipo de encrenca você se meteu dessa vez? Catéria revirou os olhos, cruzou os braços e não se deu ao trabalho de responder. Toque, toque. Passos ecoavam à distância, aproximando-se gradualmente. Creuserei se virou na direção do som, ainda franzindo a testa. Uma figura alta com cabelos pretos e olhos vermelhos apareceu. Mas o que realmente chamou a atenção de Creuserei não foi a aparência do sujeito, mas a pressão avassaladora que emanava dele. Pelo menos no nível rei demônio. Creuserei estreitou os olhos. Catéria o trouxe aqui para se juntar a nós? Ele se virou para olhar para Catéria novamente. Catéria apenas deu de ombros. Valifer, eu o trouxe de volta. Creuserei, Valifer? Não teria sido mais fácil simplesmente matá-lo? Mas então ele deu outra olhada na condição de Catéria. Cabelo bagunçado, rosto coberto de sujeira, seus óculos de aro vermelho de sempre desaparecidos. O que realmente se destacou, no entanto, foram seus braços e pernas. Sangue escorria de feridas que ainda ardiam com traços de luz sagrada, queimando sua carne. É sem dúvida. Ela levou uma surra e agora voltou arrastando ele junto. Inútil. Agora que entendia o que tinha acontecido, Creuserei, que já não gostava muito de Catéria, não conteve o insulto. Onk. Catéria bufou e retrucou. Não foi você quem disse que eu não precisava me envolver? Creuserei convenientemente ignorou isso e voltou seu olhar penetrante para Arata. Ele não tinha grande consideração por Catéria, mas sua força? Isso, ele reconhecia. Principalmente porque ela tinha o poder da cobra. Deixá-la nesse estado. Creuserei sabia que não podia se dar ao luxo de subestimar Arata Valifer. Shalba. Só por segurança, Creuserei imediatamente pediu reforços.
Foge! Uma rajada repentina de vento soprou, e um homem com cabelos castanhos de comprimento médio apareceu ao seu lado num piscar de olhos. Shalba Beelzebub franziu a testa. Creuzerei, você não conseguiria lidar com isso sozinho? Ele já havia sentido a base sendo invadida e pensou que Creuzerei seria suficiente para lidar com isso. Acho que não. Ele fez isso com Catéria, e ela está com a cobra, disse Creuzerei, categoricamente. Não tenho certeza se consigo lidar com isso sozinha. Ao ouvir isso, Shalba se virou para olhar para Catéria e então viu o estado em que ela havia se transformado. Catéria deu um sorriso tenso e acenou. Ei, Shalba, estou de volta. Ah, e eu trouxe um convidado. O rosto de Shalba se contraiu levemente. Ele desviou o olhar para Arata. No momento em que o viu, os olhos de Shalba se estreitaram. Valifer, ao contrário de Catéria e Creuzerei, Shalba realmente viu os relatórios. Então ele reconheceu Arata imediatamente. O que ele não esperava era a pressão que esse cara exalava. Isso não estava nas informações. Mas pela facilidade com que ele matou Cocabiel, Shalba já havia imaginado a força de Arata. Ainda assim, e pensar que até Catéria foi destruída, esse cara Valifer ou era absurdamente confiante em sua força, ou completamente louco. Marchando sozinho para o coração da base da facção do velho rei demônio? Ele acha que pode enfrentar todos eles sozinho? Arata examinou a multidão de demônios com uma expressão vazia. Depois de alguns segundos, ele estalou a língua entediado. Vamos acabar logo com isso. A testa de Shalba se contraiu. Esse punk simplesmente os menosprezou? Já faz um tempo que alguém não ousa fazer isso. Seu pequeno. Ele estava prestes a reagir quando Arata desapareceu no local. Um rastro brilhante de luz estelar riscou o ar. Em uma fração de segundo, Arata apareceu bem na frente dele. Bam! Um pé envolto em chamas de poeira estelar atingiu diretamente o rosto de Shalba. Bum! Shalba Beelzebub caiu sem aviso, cavando um túnel como se estivesse tentando alcançar o centro do submundo. Crack, crack! O som do seu crânio quebrando era cristalino. Creuzerei Asmodeus congelou, olhos arregalados, olhando para frente em descrença, como se seu cérebro não tivesse percebido o que tinha acontecido. Bum! No momento seguinte, ele também foi lançado voando pelo ar. Tão forte! A mente de Creuzerei girava. Ele estava no nível de um rei demônio e ainda assim, não conseguiu nem reagir a tempo. Enquanto isso, a expressão de Catéria Leviata mudou estranhamente. Mas, no fundo, ela se sentiu aliviada. Quando ela retornou à sua base e viu Shalba e Creuzerei novamente, ela se sentiu um pouco em conflito. Felizmente foi só isso um pensamento passageiro. Ela não tinha feito nada imprudente como atacar Arata novamente. Pensando nisso, ela soltou um suspiro silencioso de alívio. E então, ao ver os dois sendo espancados, sentiu uma emoção estranha e complexa surgir. Então, mesmo quando Arata lutou com ela antes, ele não estava dando tudo de si, em algum lugar bem abaixo. Depois de não se sabe quão longe ele caiu, Shalba Beelzebub finalmente parou, semiconsciente e tossindo sangue. Ossos quebrados por todo lado. Órgãos internos esmagados pelo impacto. Mas o pior de tudo, o golpe direto na cabeça. Seu cérebro mal funcionava. Parecia que ia vazar para fora do crânio. E para piorar a situação, aquela dor lancinante e ardente só piorava. Era como se todo o seu corpo estivesse sendo devorado por algum tipo de fogo estelar, uma chama que brilhava como o céu noturno. Shalba ficou horrorizada. Nem ele conseguiu resistir a um único golpe? Sem chance. Absolutamente impossível. Somente alguém que ultrapassou o nível de rei demônio, um super demônio, poderia fazer isso com ele. Mas, ele tinha certeza disso. Arata Valifer não estava naquele nível. Então, o que diabos está acontecendo? Mesmo que ele estivesse enfrentando um super demônio, ele não deveria ter caído como um idiota. Droga! Shalba mal conseguia se conter. Os Valifers, eles são todos uns monstros. De repente, ele se lembrou do que aconteceu com seu avô 500 anos atrás. Ele foi morto instantaneamente em batalha. Um arrepio percorreu. Ele estaria prestes a seguir os passos do avô? Não, não, não. Shalba tirou esse pensamento da mente com força. Ele não era como o avô. Ele tinha o poder concedido pelo deus dragão infinito. Com esse pensamento, sua aura explodiu. Bum! Seu poder mágico aumentou o suficiente para distorcer os próprios céus com raios caindo do alto. Colidir. Shalba rasgou a rocha ao seu redor e arranhou seu caminho para sair da cratera. Seus ferimentos já estavam começando a cicatrizar. Mas, a dor ardente em seu rosto ainda estava lá, e isso o estava deixando louco. Por quê? Por que diabos o fogo ainda não se apagou? Isso estava corroendo sua sanidade, mas ele não tinha tempo para se preocupar com isso agora. Bum! Sua magia brilhou novamente quando ele se lançou ao céu. Num piscar de olhos, ele estava novamente diante de Arata. Shalba se virou para olhar o Creuzerei destruído. Com uma voz profunda ele gritou. Creuzerei. Sim, entendi. Creuzerei respondeu fracamente e então liberou seu próprio poder, também invocando a força da cobra. Bum! Outra onda de magia massiva explodiu. O poder percorreu o corpo de Creuzerei enquanto ele recuperava o fôlego e se firmava. Então, com um olhar estranho nos olhos, ele olhou para Arata. Aterrorizante. Não é de se espantar que Catéria tivesse esse olhar antes. Agora ele entendia. E estava feliz, muito feliz por ter conseguido que Shalba se juntasse à luta. Mas, será que só isso seria suficiente? Creuzerei ainda não tinha tanta certeza. De repente, Arata levantou a mão em sua direção. Atração universal. Uma força de sucção selvagem imediatamente arrancou Creuzerei do chão. O que? Antes que ele pudesse reagir, ele foi puxado direto em direção a Arata. Creuzerei entrou em pânico, liberando magia para tentar se libertar da atração? Batata! Arata agarrou a cabeça com uma das mãos, sorrindo. Até mais. Os olhos de Creuzerei se arregalaram.
E no segundo seguinte, bum, uma explosão de chamas e raios de todos os elementos mágicos irrompeu, engolfando-o completamente. Ah, Ingrid! Seu grito de gelar o sangue ecoou por toda a fortaleza da facção do velho rei demônio. O coração de Shalba afundou. Creuzerei? Capítulo 188. Shalba Beelzebub não ficou ali parado, atordoado. Com um movimento de mão, ele lançou uma maldição mortal diretamente em Arata. Arata ergueu uma sobrancelha. Podia sentir claramente a aura densa e maliciosa da maldição, mas não se deu ao trabalho de se esquivar. Deixou que o atingisse de frente. Ao ver isso, os olhos de Shalba brilharam. Funcionou. Ou assim ele pensou. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. A expressão de Shalba congelou. E por que não está fazendo nada? Arata casualmente limpou a poeira de suas roupas, completamente imperturbável. Ele tinha tantas habilidades dos demônios da família que nem conseguia se lembrar de todas, especialmente suas múltiplas habilidades de imunidade a maldições, que definitivamente não eram apenas para enfeitar. Shalba realmente escolheu o pior oponente possível. Enquanto isso, Creuzerei Asmodeus estava rapidamente ficando mais fraco. Mesmo com o poder da cobra liberado, ele ainda não era nada diante de Arata, como uma criança tentando atacar um gigante. Ele nem teve a chance de revidar. Caramba! Shalba Beelzebub, agora frustrado e sem vontade de desistir, levantou a mão novamente. Bzzz. De repente, um enxame de insetos encheu o ar, zumbindo em direção a Arata como uma nuvem escura. Devório! O rosto de Shalba se contorceu de raiva enquanto ele gritava comandando o enxame. Arata apenas deu uma olhada. Uma tempestade de chamas avançou para encontrar o enxame, fogo estelar, chamas diabólicas, fogo kármico, fogo do inferno, um deslumbrante arco-íris de destruição. Saaya! O enxame gritou de dor enquanto era engolido pelas chamas. Shalba cerrou os punhos. De jeito nenhum. Isso também não funcionou? Arata, ainda calmo como sempre, de repente liberou fogo na outra mão. E com isso, Creuzerei Asmodeus, que estava preso sob aquela mão, desapareceu sem deixar vestígios. O coração de Shalba afundou. Perder Creuzerei, mesmo em seu estado fortalecido, só piorou as coisas para ele. Até a cobra tinha sido inútil. Catéria! Shalba se virou para gritar. Você vai ficar aí parado assistindo? Catéria Leviathan. Por que diabos você está me arrastando para isso? Você me quer morto também? Você não viu o que aconteceu com Creuzerei? Catéria levantou a mão casualmente, exibindo seus ferimentos sangrentos. Desculpe, não estou em condições de ajudar agora. O olho de Shalba se contraiu. Ele percebeu imediatamente, ela estava fingindo. Esta mulher, não me diga que ela está morrendo de medo? Shalba estava começando a entrar em pânico. Depois de ver o que aconteceu com Creuzerei, sua confiança começou a ruir, mesmo com o poder da cobra. Ele olhou para os outros membros da facção do velho rei demônio e suspirou. Sim, eles eram completamente inúteis. O retiro começou a ficar realmente bom. Ele moveu levemente os dedos, começando a lançar uma fuga mágica espacial. Mas Arata percebeu. Num piscar de olhos, Arata desapareceu de vista. As pupilas de Shalba se encolheram de horror. Que velocidade ridícula é essa? Esse cara é mais rápido que um maldito rei demônio. Ele é mesmo um super demônio? Shalba não hesitou mais. Ele ativou sua magia espacial por completo. Mas ele ainda era muito lento. Bum! O soco de Arata, imbuído de múltiplas chamas e poder da luz, o atingiu. Os olhos de Shalba se arregalaram de terror. Essa imagem combinava perfeitamente com a lembrança de seu avô enfrentando a destruição. Bum! Em um instante, uma seção inteira da base da facção do velho rei demônio desapareceu junto com o corpo de Shalba. Gole! Catéria Leviathan observou a cena se desenrolar e engoliu em seco. Aterrorizante. Absolutamente aterrorizante. E a parte mais louca. Nem Creuzerei nem Shalba duraram alguns movimentos contra Arata. Quem diabos inventou o plano de ir atrás de Arata Valifer? Catéria agora tremia. Seu futuro não parecia muito promissor. Mas ei, ela serviu de guia, certo? Talvez ela pudesse ser poupada? O cérebro dela estava trabalhando horas extras. Vamos lá, cérebro genial, pense em alguma coisa. De repente, ela se animou como se tivesse se lembrado de algo. Senhor Arata. Senhor? Arata olhou para ela com um leve sorriso. Essa mudança de tom certamente veio rápido. Catéria deu uma risada nervosa e disse, Lorde Arata, há alguém na facção do velho rei demônio em quem você pode estar interessado. Ah? Arata levantou uma sobrancelha. Catéria foi direto ao ponto. Ingvild Leviathan. Os olhos de Arata se estreitaram levemente. Esse nome sim parecia familiar. Ela não era portadora da engrenagem sagrada Nereida Kiri, o poema do Mar Verde sem fim? Leve-me até ela. Sim, imediatamente. Catéria soltou um suspiro de alívio. Enquanto ele estiver interessado, ela poderá viver um pouco mais. Ela rapidamente levou Arata para um canto mais isolado da base. Alguns minutos depois, Senhora Leviathan. Os guardas que estavam de guarda chamaram respeitosamente Catéria, mas seus olhos se fixaram em Arata com clara cautela. Catéria retrucou. Este é o Lorde Arata. Mostrem algum respeito. Os guardas trocaram olhares, depois desviaram o olhar silenciosamente e abaixaram a cabeça. Arata olhou ao redor. Como esperado, todas elas eram mulheres. Um pouco mais a fundo, Arata e Catéria entraram na câmara interna. Não demorou muito para que eles estivessem diante de uma garota com longos cabelos roxos, dormindo pacificamente em um caixão de cristal. Mas mesmo deitada, suas curvas ainda permaneciam altas. Arata não pôde deixar de admirar a visão. Isso sim é que é Leviatã. Lorde Arata deu uma olhada, disse Catéria com um sorriso lisonjeiro, como uma cafetina exibindo sua garota favorita, a joia da coroa de todo o maldito bordel. Esta é Ingvild Leviathan. Ela está dormindo há mais de 100 anos devido à diabólica doença do sono. Catéria estava nervosa.
Será que essa bela adormecida seria do gosto de Arata? Se Arata decidisse ficar com ela, talvez, só talvez, ele poupasse uma companheira Leviatã como ela? Arata coçou o queixo, olhando para a garota adormecida. Quanto tempo até ela acordar? Catéria hesitou e então respondeu sem jeito. Bem, provavelmente deve ser em breve. A verdade é que ela não tinha ideia. Arata lançou-lhe um olhar de soslaio. Ele percebeu que ela estava blefando. Mas tudo bem. De qualquer forma, ele não estava planejando esperar. Abra o caixão. Sim, senhor. Catéria enxugou o suor da testa e abriu a tampa de cristal. Arata deu um passo à frente e passou os dedos suavemente pelo corpo impecável de Engivild Leviathan. Então, Riik. Suas roupas se rasgaram em um instante. Catéria mordeu o lábio. Espera aí, ele vai mesmo fazer assim? Então ele é um lixo total. Mas com superpoderes demoníacos? Esse mundo está tão bagunçado, droga. Arata notou a expressão estranha no rosto de Catéria, mas não disse nada. Ele simplesmente reuniu magia na mão. E então, uma peça maligna brilhante se formou em sua palma. Capítulo 189. Os olhos de Catéria Leviathan se voltaram para a peça maligna na mão de Arata. Um lampejo de realização cruzou seu rosto. Então, ele planejou aceitar Engivild em sua nobreza? Mas, ela olhou para Engivild Leviathan, que ainda dormia, com uma expressão um pouco estranha. Uma bela adormecida. Será que ela seria realmente útil? Bem, talvez isso não esteja totalmente certo. Belas adormecidas têm seus próprios usos especiais. E além disso, com aquele rosto delicado e uma figura que parecia praticamente divina, é normal que um homem sinta um pouco disso. Arata não hesitou nem um pouco. Ele simplesmente pressionou a peça maligna contra o corpo de Engivild Leviathan. Sim, de frente logo abaixo do seu grande zumbido, um brilho de luz atravessou a sala. Jin, você ganhou uma nova família, Engivild Leviathan. Jin, seu familiar Engivild Leviathan renasceu como um demônio de classe especial. Ao mesmo tempo, uma energia poderosa surgiu do corpo de Engivild em Arata como uma espécie de feedback. Mas as notificações do sistema podiam esperar. Seus olhos estavam grudados logo abaixo dos grandes melões de Engivild. Um segundo depois, a luz se apagou e sua informação de bênção recém-gravada apareceu diante de seus olhos. A Engivild Leviathan. Classificação: demônio de classe alta. Posição: bispo. Raça: demônio. Mestre: Arata Valifer. Estatísticas: força, e 0 agilidade, e 0 resistência, e 0 magia, e 0. Habilidade de posição, resistência mágica. Nobre fantasma, Nereida Kiri, poema do Mar Verde sem fim. Nereida Kiri, através do canto, comanda os dragões. Por exemplo, supressão, aprimoramento. Manipulação do mar. Habilidades únicas. Demônio serpente marinha. Demônio serpente marinha. Ressonância do mar profundo. Na água, todas as estatísticas aumentam em 50%. A recuperação mágica dobra. Pode sentir todos os fluxos aquáticos e prever ataques inimigos do elemento água. Spawn of Chaos. Quando o HP cai abaixo de 30%, invoca a força ou Leviathan Phantom. Aciona corrupção psíquica em área, causa medo, confusão, converte a magia inimiga em seu próprio HP. Devilização, forma de hino marinho. Usa uma canção para controlar a matéria líquida, água, sangue, veneno, pode se moldar em armas ou barreiras. Domínio absoluto sobre criaturas marinhas, incluindo seres míticos como os krakens. Habilidades de desenvolvimento. Feitiçaria, S. Invocação, S. Demônio de classe alta. Arata levantou uma sobrancelha. Se ele se lembrava bem, Engivild era meio demônio, certo? E ela estava dormindo há mais de 100 anos. Ele não esperava que ela ainda tivesse esse tipo de poder. Arata mergulhou em pensamentos, seu olhar se voltando para baixo. Nobre fantasma, hein? Seus olhos se estreitaram levemente. Então agora sua arma sagrada está sendo listada em suas informações de bênção como um fantasma nobre? Interessante. E muito provavelmente, sua força como um demônio de classe alta também estava ligada a esse fantasma. Fazia sentido. Afinal, era uma arma sagrada com potencial para matar deuses. Ele se concentrou nas habilidades da Nereida Kiri, poema do Mar Verde sem fim, controle sobre dragões e o mar, ambos extremamente poderosos. E junto com seu conjunto de habilidades de demônio do mar, ela era definitivamente uma potência adormecida. Então, Jin, você adquiriu o poder mar. Outra sobrancelha se ergueu. Dentro do espaço das peças malignas, junto com os conceitos existentes de sol e gravidade mar, agora se juntou a mistura. Arata coçou o queixo e abriu o espaço do demônio. Percebeu tênues conexões se formando entre constelações e peças malignas, algumas até desencadeando pequenos fenômenos de maré. Está realmente começando a parecer um universo totalmente formado aqui. De repente, a garota de cabelos roxos no caixão de gelo soltou um gemido suave, tirando Arata de seus pensamentos. Engivild Leviathan abriu os olhos lentamente, atordoada e confusa. Seu olhar pousou no rosto de Arata. Você está acordada, ele disse calmamente. A cirurgia foi um sucesso. Engivild Leviathan. Ela piscou, ainda tonta. Cirurgia? Que cirurgia? Mas, porque ela se sentia meio fria. Ela olhou para baixo e congelou. Espere, espere, espere. Ela não estava vestindo nada? Que aia! Ela gritou e imediatamente se enrolou numa bola apertada. Seus olhos se voltaram nervosamente para Arata, depois se desviaram. Seu rosto corou de vergonha enquanto ela abraçava os joelhos com mais força. Engivild, você finalmente acordou. Catéria Leviathan deu um passo à frente, embora seu olhar não pudesse deixar de se desviar para o local onde a informação da bênção de Engivild havia sido gravada. O que é que foi isso? Ela não reconheceu o roteiro. Ela estava realmente curiosa. Ao ouvir a voz familiar, Engivild olhou para cima e exclamou surpresa. Catéria, quanto tempo eu dormi? Catéria deu de ombros.
Mais de 100 anos, provavelmente? O que? Ingvild ficou atordoado. Você está me dizendo que eu fui dormir como uma garota de 17 anos e acordei como uma avó de 100 anos? E não só isso. A família dela provavelmente já tinha ido embora há muito tempo. Um toque de tristeza preencheu seus olhos. Ela estava vivendo entre humanos como uma meio-demônio, até que sua doença do sono a forçou a seguir Catéria até aqui. E no momento em que ela chegou, bum, uma soneca de 100 anos. Bate. Catéria deu um peteleco na testa. Sou mais velha que você, sabia? Ai. Ingvild estremeceu, esfregando a testa instintivamente, e ao fazer isso, expôs sua figura para Arata novamente. Como se sentisse seu olhar, ela congelou. Então, em pânico, ela baixou a mão e se cobriu novamente, sussurrando desajeitadamente. Catéria. Quem é essa pessoa? Catéria respondeu com um olhar irônico. Seu mestre. Mestre. Os olhos de Ingvild se voltaram para Arata. Seu coração disparou. Catéria continuou. A propósito, foi ele quem curou sua doença do sono do demônio. Se não fosse por ele, quem sabe quanto tempo você teria ficado desacordada. É? Ingvild piscou e então olhou para Arata novamente, dessa vez com um pouco de admiração. Então, ele a salvou? Inevitavelmente um conto de fada surgiu em sua cabeça. Uma bela adormecida. E seu príncipe? Suas bochechas ficaram ainda mais vermelhas. Ela abaixou a cabeça, evitando contato visual. Eu encontrarei uma maneira de retribuir. Arata deu um pequeno sorriso, colocando gentilmente a mão em seu longo cabelo. Você já fez isso, tá? Ingvild pareceu confuso. Arata bateu no peito onde a informação da bênção estava gravada. Seu corpo já carrega minha marca. Seus olhos se arregalaram. Ela olhou para os símbolos estranhos em sua pele. E lembrou-se do que Catéria o havia chamado antes, mestre. Seu coração batia mais rápido. Então, isso significava. Ela agora pertencia a esse homem? O pensamento a fez se sentir perdida, e algo mais que ela não conseguia nomear. Ela acordou e percebeu que estava um século mais velha, que sua família havia partido. E agora ela tinha um mestre. Arata bagunçou o cabelo dela. Agora mova suas mãos. Ela congelou novamente com os olhos arregalados. Mover as mãos dela? Ele quer dizer. E agora? Seu rosto ficou vermelho, suas orelhas praticamente fomegavam. Buf! Sua respiração acelerou enquanto ela abaixava as mãos lenta e desajeitadamente. Arata calmamente imprimiu sua informação de bênção em seu sistema. Ingvild ficou ali sentado, atordoado, piscando enquanto a informação era transferida. Ele explicou o que significava a informação da bênção. Entendo. Catéria murmurou com os olhos brilhando. Isso não era basicamente um código para crescimento infinito? Seu coração batia forte. Ela se virou para olhar para Ingvild com as emoções misturadas. Espere. Ela também poderia receber essa bênção? O pensamento a atingiu e, sem hesitar, ela se ajoelhou diante de Arata. Senhor Arata, Catéria está disposta a servi-lo lealmente sem questionamentos. Arata ergueu uma sobrancelha. Um meio sorriso surgiu em seus lábios enquanto ele olhava para ela. Catéria congelou, a tensão irradiando de seu corpo. Ela nem ousava respirar. A sala ficou em silêncio absoluto. Uma fina camada de suor apareceu em sua testa. Mesmo sem dizer uma palavra, a pressão de Arata era sufocante. Ele iria rejeitá-la? Ele iria matá-la? Quando seus pensamentos ficaram sombrios, Arata finalmente falou. Tudo bem. Seus olhos se arregalaram. Seu corpo inteiro relaxou instantaneamente. Baque. Ela caiu no chão, ofegante. Só então ela percebeu. Estava encharcada de suor. Seu rosto mostrava o alívio de alguém que tinha acabado de escapar da morte. Ela realmente pensou. Ela estava acabada. Mas graças a Deus. Ela olhou para Arata com um sorriso, tentando ganhar simpatia. Arata, por outro lado, permaneceu inexpressivo. A habilidade Peça Maligna reagiu a ela, confirmando que ela tinha potencial para se juntar à família. E sua força, comparável à de um rei demônio, não era algo que ele pudesse ignorar. Até agora, o feedback mais forte que ele já recebeu foi, na melhor das hipóteses, de um demônio de classe suprema. Então, olhando para ela com a voz monótona e fria, ele simplesmente disse, tira. Capítulo 190. Assim que ela ouviu o comando de Arata, embora seu corpo ainda estivesse um pouco fraco e dolorido, Catéria Leviatã não hesitou nem um pouco. Ela imediatamente começou a se despir. Depois de testemunhar todo o processo do ritual de Ingvild Leviatã, Catéria não teve nenhuma objeção às exigências de Arata. Na verdade, ela até acrescentou um toque próprio. Ela só precisava expor a parte superior do corpo para o ritual, mas ela se despiu completamente. Observando mais uma beldade de pele escura se despindo na sua frente, Arata não pôde deixar de sentir que estava em uma espécie de maré de sorte ultimamente. Garotas de pele escura não paravam de aparecer. Sem demora, ele invocou uma peça maligna e o pressionou firmemente contra o peito de Catéria. A sensação de frio fez seu corpo tremer. Uma energia estranha e desconhecida percorreu-a, fazendo-a soltar um suave gemido. As feridas em seu corpo que haviam sido corroídas pelo poder da luz também começaram a cicatrizar lentamente sob o efeito do processo de reencarnação. Rachadura, rachadura. Ela podia ouvir fracamente algo quebrando dentro dela. Uma leveza repentina tomou conta de todo o seu corpo. O coração dela batia descontroladamente. O sangue dela fervia. Sua respiração ficou irregular enquanto seu corpo e mente vibravam de excitação. O poder que estava estagnado há séculos parecia finalmente estar se libertando de suas correntes. Um lampejo de compreensão iluminou os olhos de Catéria. Essa bênção havia quebrado seus limites. Cerrando os punhos, ela estava visivelmente abalada pela emoção. Ela conhecia seu corpo melhor do que ninguém. Por 300 anos, 3 séculos inteiros, sua força permaneceu estagnada no mesmo nível. Esse longo platô deixou uma coisa bem clara para ela. Ela tinha um limite. Não apenas ela. Shalba e os outros também tinham limites.
É por isso que eles buscaram o poder do Deus Dragão Infinito, e por isso acabaram se juntando à chamada Brigada Caos. Mas e agora? O poder da serpente? PFFT. Ela não precisava mais disso. Enquanto Catéria se recuperava do impacto emocional, uma notificação soou nos ouvidos de Arata. Jin, você adquiriu uma nova família, Catéria Leviathan. É isso? Arata piscou surpreso. Espera aí, Catéria não reencarnou como um demônio especial? Que inesperado. Ele coçou o queixo, pensativo. Era uma pena. Afinal, Catéria foi a primeira seguidora de nível Rei Demônio que ele conquistou. Deixando essa pequena decepção de lado por enquanto, Arata olhou para o símbolo brilhante no peito de Catéria. O brilho desapareceu, revelando informações sobre sua bênção. Que Catéria Leviathan. Classificação, Rei Demônio. Posição, Bispo. Raça, Demônio. Mestre, Arata Valifer. Estatísticas. Força, e 0 agilidade, e 0 resistência, e 0 magia, e 0. Habilidade de posição, resistência mágica. Habilidades únicas, restos do Rei Demônio, contrato da serpente e destruição mútua no final. Restos do Rei Demônio, todos os ataques mágicos aplicam corrosão caótica, enfraquecendo continuamente as defesas inimigas. Quando o HP estiver abaixo de 50%, a produção mágica aumenta em 50%. Contrato da serpente? Invoca a ilusão da cobra infinita, concedendo os seguintes efeitos. Mais 30% de aumento de estatísticas. Conjuração instantânea. Trava de espaço, impede teletransporte ou habilidades de fuga dentro de uma área definida. Destruição mútua no fim. Quando o HP cai abaixo de 10%, ativa automaticamente o ritual de autodestruição. Transforma o corpo em tentáculos abissais para prender os inimigos e libera uma explosão mágica de aniquilação de 1 km de raio. O dano de explosão ignora a resistência mágica do inimigo. 100% o usuário morre. Arata coçou o queixo, lendo atentamente as informações. Considerando a força de nível Rei Demônio de Catéria, seu conjunto de habilidades era, honestamente, meio mediano. O contrato da serpente, obviamente, está ligado ao poder da serpente selado dentro dela. Destruição mútua no final, sim. Essa deve ser a técnica de autodestruição da história original. Arata ergueu uma sobrancelha ao ouvir isso. Ele não pôde deixar de se perguntar por que ela não havia tentado usar aquilo nele antes. Não que isso faria muita diferença. Ele fez uma cópia das informações sobre a bênção dela, entregou a ela e então ativou uma habilidade especial com um pensamento simples. Receba feedback de Catéria Leviathan. Boom! Em um instante, parecia que uma bomba havia explodido dentro do corpo de Arata. Seu poder mágico e atributos físicos dispararam numa velocidade totalmente irracional. Rachadura, rachadura. Era como se ele pudesse ouvir o som de algo se quebrando lá dentro. A parede entre ele e o nível Super Demônio foi destruída. Ao mesmo tempo, sua tela de status foi atualizada silenciosamente. Rei Demônio desapareceu. Super Devil apareceu em letras maiúsculas. Catéria segurava a folha de bênçãos na mão, mas seus olhos estavam fixos em Arata, olhando fixamente para seu novo mestre. Há pouco, a aura de Arata explodiu como um foguete. Mesmo que ele tenha reprimido isso rapidamente, ela sabia que não estava imaginando. Essa energia estava muito além do nível do Rei Demônio. Super Demônio? A palavra flutuou em sua mente, mas ela não ousou acreditar ainda. Ela tinha acabado de se comprometer com ele, e ele se tornou um Super Demônio logo depois? Que tipo de sorte ridícula foi essa? Os pensamentos de Catéria estavam confusos. Ela não conseguia se acalmar. Sua respiração começou a ficar um pouco pesada. Uma bênção disfarçada? Depois de sofrer séculos de contratempos, Catéria Leviathan estava finalmente experimentando o que significava apostar na pessoa certa. Dane-se a facção do velho Rei Demônio. A partir desse momento ela estava com a nova facção, e não do tipo Cirzeches. Ela se referia ao tipo Arata Valifer. Catéria teve um pressentimento. Com o poder de Arata e sua vantagem natural contra demônios, era apenas uma questão de tempo até que ele governasse o submundo. Ela não conseguia imaginar nenhum demônio capaz de derrotá-lo, especialmente com todos os métodos antidemônio que ele usava. E se ele tivesse tantas habilidades antidemônio, então suas habilidades anti-anjo poderiam ser ainda mais fortes. Afinal, o próprio Arata não era um demônio? Esse pensamento chocou Catéria ainda mais. Talvez, só talvez, a linhagem Leviatã ascendesse à glória novamente? Ela estava sinceramente ansiosa por isso. Ainda, como alguém que tinha acabado de se juntar aos seguidores de Arata, sua posição era, digamos, nada boa. Ela precisava descobrir alguma coisa. Poucos segundos depois, seus olhos brilharam com um lampejo de inspiração. Catéria encontrou uma solução mais rápida. Um pouco mais tarde, Arata finalmente abriu os olhos após absorver completamente a onda de poder. E o que ele viu? Catéria Leviathan, ajoelhada no chão, nua com um olhar ardente nos olhos. Senhor Arata, já fui tão desrespeitoso antes, e agora o Senhor me concedeu uma bênção dessas. Catéria se sente indigna. Por favor, limpe a escuridão dentro de mim. Quero que ela seja profunda. Sim, as intenções dela eram bem claras. Enquanto o filho de Arata carregasse a linhagem Leviatã. Isso não resolveria tudo? Arata ergueu uma sobrancelha, esfregando o queixo com um sorriso enquanto a olhava de cima a baixo. Bem, isso foi inesperado. Não pensei que Catéria chegaria tão longe. Ainda, se uma mulher nua e linda se entrega à sua porta, por que dizer não? Você sabe dizer não? Ele pegou o braço dela para ajudá-la a se levantar, depois a girou e a pressionou contra o caixão de gelo de Ingvild Leviathan. Ele sentiu que aquela era a pose correta, e Catéria até levantou mais o bumbum para ele. Tão perfeito. Ingvild Leviathan. Que porra é essa? Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.